Irmãos, nós estamos muito felizes, eu estou com muita expectativa para o desenrolar de tudo que nós vamos construir aqui juntos. Desde o começo do ano, quando passou, né, a virada, Deus começou a nos incomodar para algo muito importante. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Essa não é a mensagem para você pegar uma pá e jogar do lado. Puxa, se o fulano tivesse aqui. Não, essa é uma mensagem para você. Essa é uma mensagem que a gente não vai dizer, olha para o lado e diga para o seu irmão. Não, essa é uma mensagem para você olhar para dentro e dizer para você mesmo, isso é para você. Porque nós começamos a olhar para a igreja de uma forma geral. Para quem não sabe, esse ano nós completamos 15 anos de ministério. Irmãos, são 15 anos, metade da minha vida, né? Vou fazer 30 agora. Eu não sei porque vocês não acreditam, rapaz. Coisa da Paula isso aí, depois eu falo. Mas esse ano Deus me incomodou para algumas coisas que me fizeram parar para pensar. E eu quero, né, depois de todo esse tempo, eu quero tentar transmitir isso para você, para que você tome a sua parte nisso, assim como eu estou tomando a minha. Assim como nós precisamos tomar a nossa carga individual e entender a nossa movimentação aqui. Porque veja, o nosso propósito não é uma igreja cheia. O nosso propósito é ter pessoas parecidas com Cristo Jesus. E ainda que esse tipo de mensagem nos custe às multidões, essa é a mensagem que nós queremos pregar. E presta atenção, eu preciso muito da sua atenção. Muito. Porque eu não quero que essa seja uma mensagem para ficar escrita no seu caderno. Essa não é uma mensagem para você postar na internet. Essa é uma mensagem para mudança de vida. Porque eu tenho ficado preocupado com a qualidade do evangelho vivido, não é pregado, vivido no nosso meio. Nós temos comentado isso entre os pastores, a gente sai e diz assim, poxa, nós estamos alinhados na palavra em muitas coisas que nós vamos ouvir fora, que nós vamos ouvir longe. Então, o problema não é aquilo que está saindo do altar, o problema é aquilo que está chegando aí no seu coração para ser colocado em prática. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Fiz isso logo depois da mensagem de domingo. Quem estava aqui domingo passado? E faço isso publicamente. O domingo o Rodolfo estava aqui, pregou uma mensagem extraordinária. E foi a mensagem que deu o estupim para que nós entendêssemos que era o tempo para que isso fosse dito. E abro um parênteses aqui, irmão, para dizer, valorize cada um dos homens e mulheres de Deus que sobem nesse altar. Porque o que nós estamos recebendo
está sendo extraordinário. Extraordinário. Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 3. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, preste atenção nessa expressão, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Pai, essa é a sua palavra, esse é o culto ao Senhor. E a nossa oração nessa hora é que o Senhor pegue de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração e deposite individualmente, Senhor, em cada coração, a porção necessária para que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, preste atenção nisso. Todos nós, sem exceção, precisamos nascer de novo. E eu sei, preste atenção, não perca essa construção. Eu sei que nós entendemos o nascimento com o batismo. E na cabeça de muitos, quando escuta falar sobre nascer de novo, eles dizem: eu não preciso, porque eu já nasci de novo, eu já passei pelas águas do batismo, então essa palavra não é para mim. Agora, o que nós precisamos entender é de que todo homem, ao nascer, ele nasce segundo a imagem de Adão. Eu preciso que você entenda isso. O que incomoda Deus na terra não é o seu pecado. O que incomoda Deus na terra não é aquilo que você faz de errado, entenda. O que incomoda Deus é que você se parece com Adão. É que todas as vezes que Deus olha para a terra, Deus encontra Adão. Porque desde que Adão pecou no Éden, todo homem nasceu segundo a imagem de Adão. Eu sei que a religião nos ensinou de que eram as coisas erradas que nós fazíamos que incomodava Deus. Mas o que incomoda Deus de verdade é Deus olhar para mim e não enxergar em mim uma outra imagem que não seja Adão. Entenda esse texto comigo. Gênesis capítulo 5. Olha o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 5. A partir do versículo de número 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Veja que lá no capítulo 5 de Gênesis há um retorno à origem da criação. E o escritor novamente diz que o homem criado no jardim fora criado à semelhança de Deus. Esse era o propósito. O propósito de Deus na criação do homem era que toda vez que Deus olhasse para a terra, Ele se visse no homem. Imagina Deus fazendo o homem, lá em Gênesis, no Éden,
Deus fazendo o homem, Adão. E qual era o objetivo, pastor, de Deus fazer Adão e colocar no Éden? Para que todas as vezes que ele olhasse para a terra, ele se visse em Adão. Agora, olha o que diz o texto. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Agora, preste atenção no versículo 3. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, a sua, o quê? Semelhança. Preste atenção nisso. Adão gerou um filho segundo a sua semelhança. Não mais a semelhança de Deus, não mais parecido com Deus, mas parecido com Ele mesmo. E esse se tornou o nosso problema, porque nós deixamos de ser a semelhança de Deus para se tornar apenas a semelhança de Adão. E irmãos, eu não quero pregar uma mensagem teológica, eu preciso de uma mensagem prática. Hoje eu preciso de uma mensagem prática, entenda, é a partir daí que começaram os nossos problemas. Homens criados à semelhança de Adão. O problema foi que esses homens à semelhança de Adão começaram a casar, se tornaram maridos, se tornaram esposas, se tornaram filhos. Esses homens edificaram empresas, edificaram igrejas, e hoje nós temos homens e mulheres à imagem de Adão em todas as estruturas da terra. E sabe qual é o nosso maior problema, irmão? É que a gente fica tentando tratar um Adão que não dá para ser tratado, ele precisa morrer. Nós ficamos tentando de alguma maneira maquiar aquilo que não pode ser maquiado, precisa ser morto. Tem muitas coisas na nossa vida que você diz, mas é minha personalidade, mas é a minha criação. Eu vim aqui para dizer para você, isso é semelhança de Adão. Sabe, é fácil você encontrar alguém à semelhança de Adão, porque ele sempre vai tentar o caminho que satisfaz a sua própria vontade. O caminho de Adão nunca será o caminho que agrada a Deus, mas sempre o caminho que lhe agrada. É por isso que nós estamos encontrando uma enxurrada de divórcio. É por isso que nós estamos encontrando uma enxurrada de ministérios falidos, porque nós estamos falando de homens e mulheres à semelhança de Adão, que estão se cobrindo com folhas de figueira, quando deveriam morrer em Cristo Jesus. Deus olha para a terra e só enxerga Adão. A gente fica pensando que Deus se preocupa com aquilo que nós estamos fazendo de errado. Não, o fazer algo errado é só uma manifestação da natureza que já está em você. O problema para Deus não é as ações, o problema para Deus é a natureza. Nós ficamos tentando tratar as ações das pessoas, quando deveríamos nos concentrar na sua natureza. O problema está na essência, o problema está na origem, na natureza. Quantas vezes eu falei com alguém, aconselhei alguém, e ao sair desse portão para fora, não serviu de nada, porque era um Adão.
Veja, esse ambiente não serve para você que quer viver segundo a natureza de Adão, não serve. Cristo Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós mantivéssemos a mesma natureza de Adão. O Calvário foi para nós a mudança da natureza. Deixamos de ser Adão para se tornar parecidos com seu filho. Agora, o nosso problema está que nós não entendemos o que é nascer de novo. Olha o que a Bíblia diz sobre o batismo. Preste atenção no batismo. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 3:11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, está escrito assim, olha. João, o Batista, quando Jesus está ali se aproximando dele, olha as palavras de João. Eu vos batizo com água, está escrito aí? Eu vos batizo com água para arrependimento. Aprenda aqui. João está dando a definição do batismo em águas, irmãos. O batismo com água serve para um propósito, para uma finalidade. Qual é? Arrependimento. Todo aquele que olha para si mesmo, olha para a sua natureza, identifica a natureza caída na sua vida, então ele se arrepende daquelas obras malignas e ele diz, eu não quero mais. Eu preciso mudar a natureza, eu preciso mudar o que está dentro. Então, como um ato simbólico, ele passa pelas águas do batismo, mas o batismo não transforma ninguém. É por isso que nós temos um monte de crente molhado, mas não transformado. Crentes que tomaram banho, mas que ainda não entenderam o que é deixar de ser Adão. Pastor, eu não consigo deixar a masturbação. Pastor, eu não consigo deixar o adultério. Pastor, eu não consigo deixar as coisas erradas que eu estou fazendo. Pare de focar nas manifestações e foque na natureza, na fonte, onde é a origem do problema. É por isso que você fica feliz quando você diz assim, eu fiquei 10 dias sem beber, eu fiquei 1 mês sem fumar, eu fiquei 30 dias sem adulterar. Isso não é motivo de celebração. Porque nós estamos falando da manifestação, que por um tempo pode ser até paralisada, mas uma hora ou outra vai voltar a se manifestar. Nós temos que ir mais profundo, nós temos que ir na natureza. Então entenda, o batismo com água é importante, é necessário, mas ele não transforma, ele não muda. O batismo nas águas é uma manifestação pública de que eu reconheço a natureza adâmica em mim e não quero mais viver segundo ela, mas ele não transforma. Ele não muda. O que começa a mudar a vida das pessoas é o batismo no Espírito. É por isso que no diálogo de Jesus e Nicodemos, o mestre da lei que nós lemos no início, Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Não é apenas da água. Por que eu disse para você que essa mensagem é importante? Porque olhando para a igreja de uma maneira geral, eu estou percebendo que a maioria de nós apenas nasceu da água. E nascer da água, você pode continuar fazendo aquilo que você sempre fez. Nascer da água significa continuar tendo as mesmas práticas de sempre.
Agora, a única diferença é que você passou pelas águas do batismo, mas passar pelas águas do batismo não transforma você em um novo homem, não faz de você uma nova mulher, não muda a sua natureza. O que muda a sua natureza é uma outra coisa. Eu lembro, e até uma das questões primárias da nossa da igreja é você dizer assim: uma pessoa que quer participar do ministério tem que ser batizado. Parece que o batismo nas águas ele se tornou algo, dizer assim, tem que ser batizado na água. Ok, isso é importante. Mas o batismo na água não transforma pessoas. Sabe o que isso significa? Que nós podemos ter Adão em cima do altar. Que nós podemos ter Adão em todas as estruturas de ministério. É por isso que há contenda no ministério. É por isso que há confusão na igreja. É por isso que você tem irmão que não conversa com o irmão, porque a natureza não é transformada. É por isso que você tem cônjuge que chega a dizer assim: pastor, eu não quero mais ficar casado, porque eu não aguento mais. Isso é uma natureza de Adão. A natureza de Cristo é uma natureza: suportai-vos uns aos outros. Passamos pelas águas do batismo e glória a Deus por isso. Mas o batismo não transforma a natureza, irmão. O batismo não muda a nossa prática de vida. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, aleluia por isso. Irmão, preste atenção, deixa eu tentar fazer você entender isso. Desde Adão no Éden, toda vez que Deus olhava para a terra, a única coisa que ele via era Adão. Deus não enxerga outra coisa na terra, irmão, esquece. Quando Deus olha para a terra, ou ele enxerga Adão, ou ele enxerga Cristo. Deus não enxerga o Robson, Deus não enxerga o Vitor, Deus não enxerga Jadson, Deus não enxerga a Cláudia, Deus não enxerga Demétrio. Deus enxerga Adão, ou ele enxerga Cristo. Que pena que você não entendeu, porque isso é que tudo não se trata de nós, sempre foi sobre Ele. Então todas as vezes que Deus olhava para a terra, Deus via Adão, e aquilo que Deus via não era bom, era a imagem distorcida de quem Ele era a imagem distorcida daquilo que é o céu. Deus olhava para a terra e não podia se ver no homem. Irmãos, preste atenção, Deus olhava para a terra e não podia se ver nele. Até que a Bíblia diz que chegou a plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Se eu pudesse definir para você o nascimento de Jesus, passou a ser o tempo em que Deus começou a olhar para a terra e não mais só enxergou Adão. Deus passou a enxergar o seu Filho. Agora preste atenção no texto. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção do quê? De filhos. Porque vós sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho.
e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Sabe, Deus olhando para a terra, Deus não se via mais no homem. A única natureza que estava na terra era Adão, mas quando Deus envia o seu filho, a partir de Jesus, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso, porque houve um tempo em que Pedro andou entre os homens e não tinha problema com os homens. Houve um tempo em que Pedro andava pela terra e não tinha problema com os homens da terra, porque o que é nascido da carne é carne. Mas houve um tempo na vida de Pedro que ele passou a nascer do Espírito. E então, logo quando prenderam a Jesus, Pedro sai caminhando entre os homens. Pedro não disse: eu sou um seguidor de Cristo. Pedro não disse: eu estava com ele. Não, Pedro estava andando entre os homens e os homens disseram: esse aí estava com ele, viu? Esse daí andava com ele. Pedro não precisou falar. Ele andava pelas pessoas e as pessoas reconheciam: esse caminha com o Nazareno, esse andava com ele. E Pedro teve a oportunidade de dizer: é verdade, mas ele dizia: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias nós somos provados na natureza que nós iremos manifestar na terra. Todos os dias nós seremos provados para a manifestação da natureza que habita em nós. Há uma natureza que precisa ser transformada. Então, você chega para alguém e vai aconselhar alguém, e alguém chega assim: pastor, eu estou tendo problema no meu casamento. Não, você não está tendo problema no seu casamento, você está tendo problema na sua relação com Deus. Você não entendeu, né? O meu problema não é com o meu cônjuge, o meu problema não é com o meu pai, o meu problema não é com o meu filho, o meu problema é aqui. Porque quando eu me tornar a imagem do Filho de Deus, quando eu me tornar a natureza do Filho de Deus, então eu não terei problema com o outro, eu não terei problema com o cônjuge. O problema é que o cônjuge fala A e o Adão que habita em mim quer falar B. Mas se é a natureza de Cristo, a Bíblia diz: seja manso, fica quieto. Ah, mas o Adão diz: mas você não pode perder. Você não pode deixar para lá, isso te ofendeu, isso te magoou. Mas a natureza de Cristo diz para você: seja como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Há um problema com o homem, mas não é um problema de ações, é um problema de natureza. É como se nós ficássemos tentando aparar as folhas ou o fruto ruim da árvore, quando o problema está na raiz. Pastor, então, qual é o caminho? Olha isso, preste atenção. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. A gente tem uma garrafa de 2 litros hoje, cheia de água. Vê se a gente tem uma garrafa de 2 litros cheia de água, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João 14, 20. Está escrito assim, ó: naquele dia
vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu, o quê? Em vós. Então entenda, vamos entender. Olha o que Jesus está dizendo. Naquele dia, vocês vão entender uma coisa: eu estou no Pai. Preste atenção no texto. Eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha o grande problema das pessoas. As pessoas acham o máximo quando elas dizem assim: eu tenho Jesus aqui no meu coração. Quem já ouviu essa expressão? Quem já falou essa expressão? Eu tenho Jesus aqui no meu coração. Entenda, essa expressão não pode ser dita, porque quando eu o pego e o coloco aqui, eu reduzo Jesus ao meu mundo. Antes de trazer Jesus para cá, eu preciso ir para lá primeiro. Olha o que o texto diz: eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Primeiro, sou eu que estou em Cristo, sou eu que entro em Cristo, sou eu que vou até Ele. Depois, Ele vem. O grande problema é que eu pego Cristo, reduzo Ele de uma tal forma para que Ele caiba no meu mundo, para que Ele caiba nas minhas decisões, para que Ele caiba no meu estilo de vida, e não é assim que funciona. Primeiro eu vou até Cristo, entendo o seu coração, entendo a sua vida, entendo o seu propósito, e depois Ele vem onde eu estou. A maioria das pessoas só reduz a Cristo: eu tenho Jesus no meu coração. Jesus no seu coração é reduzi-lo a um mundo que ele não pode viver. Eu preciso de algo maior. Pastor, e como é algo maior? Eu preciso ir nele. Por isso, olha o que Paulo vai dizer. Abra sua Bíblia aí em Colossenses. Colossenses 3:10. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo. Sabe o que é isso? Vem cá, Vitor, faz favor um pouquinho, rapidinho. Sabe o que é isso? Olha o que é. Pode trazer aqui, traz aqui também. Deixa aqui, varão. Olha só, obrigado, Rod. Pastor, como é que é esse negócio? A conversão é assim. Deus está olhando para o homem. E aí Deus olhando para o homem, Ele apenas enxerga Adão. Mas há um momento em que esse homem, a imagem de Adão, reconhece a sua natureza. E ele vai até Cristo. E aí sabe o que acontece? Ele precisa se despir da natureza de Adão. E aí a Bíblia diz assim: e se vista do novo. Aí então, presta atenção, não é o Vitor. Se vestir do novo é você colocar uma nova natureza. E agora Deus, olhando para o homem, não enxerga mais a Adão, agora Ele enxerga o seu filho. O problema é que a gente quer colocar Cristo por cima da natureza de Adão. Não funciona, está errado. Se vestir do novo, é necessário se despir do velho. E isso não tem, irmãos, isso não tem a ver com a atitude. A atitude vai mudar quando a natureza for outra.
Pastor, por que eu não consigo mudar? Você não consegue mudar porque dentro de você habita uma natureza errada. Você precisa mudar a natureza, e para mudar a natureza tem que se despir de Adão, para se vestir de Cristo, para que Cristo olhe para o homem e veja novamente a imagem do seu filho. Pastor, mas vem cá, Vitor. Segura aqui. Quando você diz que Jesus está no seu coração, é mais ou menos isso aqui que você tenta fazer. Encheu. Mas o que aconteceu aqui ainda, irmão? O que aconteceu aqui, irmão? Ainda está cheia. Porque não se trata de Jesus no meu coração, se trata de você nele. O problema é que a gente está reduzindo a natureza ao nosso pequeno coração, ao nosso coração limitado, ao nosso coração pequenininho. Não, primeiro eu vou até ele. E quando eu vou até ele, obrigado, depois você me devolve, viu? Não vai dar uma de Rodolfo, não. Ó, tá todo mundo de prova aqui que vai devolver. Já põe aqui agora. Devolve já na testemunha da igreja. Aqui é meio perigoso, irmão. Aqui os irmãos é meio perigoso. Passou as primícias já, crente. Ele veio todo feliz aqui agora. Acabou. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós não podemos reduzir Cristo ao nosso mundo. Eu preciso ir até Jesus, sabe por quê? Quando eu for até Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai expandir o meu coração. Você não entendeu, né? Porque quando você estava tentando reduzir Cristo ao seu coração, cabia poucas pessoas, você amava quem você queria, mas quando você vai até Cristo Jesus, Ele expande o seu coração, e pessoas começam a caber mais do que você imaginava que caberia. Quando eu vou até Jesus, o meu coração que não perdoava começa a perdoar, porque não é mais a minha natureza, mas é a natureza de Cristo em mim. Quando eu vou até Cristo Jesus, Ele expande a minha visão. Eu tinha uma visão limitada, eu não conseguia enxergar além, mas quando eu vou até Cristo, Ele me faz enxergar conforme Ele enxerga as coisas. Por favor, irmãos, não perca tempo de vida tentando parecer algo, quando o problema de natureza precisa ser resolvido. Nós não podemos viver uma vida pensando que estamos caminhando para o céu, tendo uma natureza errada. Nós precisamos mudar a nossa natureza. E isso não é algo que eu faço por mim mesmo, isso é obra do Espírito de Deus em mim. É o Espírito de Deus mortificando Adão todos os dias para que Cristo apareça. A gente fica tentando ajudar Adão a ser melhor, quando o nosso problema está exatamente aí. Tem que morrer. E isso é o símbolo do batismo, a morte do velho homem para o nascimento do novo. Agora, olha o que diz Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4.
Primeira Epístola de João, capítulo 5 e versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A única maneira de vencer o mundo é nascendo de novo. E eu posso dizer aos irmãos, com propriedade de pastor dessa igreja, há muitos irmãos entre nós que ainda são a imagem de Adão. Estão na igreja, cobertos por folha de figueira, mas ao voltarem para casa, farão o que querem, viverão para si mesmo. Irmão, a gente percebe isso no comportamento, na fala, a gente percebe isso na movimentação, no interesse. A gente sabe quando está falando com um Adão e quando está falando com alguém a imagem do Filho de Deus, nós sabemos. Nós sabemos quando alguém nos procura a imagem de Adão e nós sabemos quando alguém nos procura a imagem de Deus. Nós sabemos. Quando alguém nos procura segundo a imagem de Adão, a culpa é sempre do outro. O problema dele é o outro. O problema dele será resolvido quando tiver um outro emprego, uma outra família, uma outra igreja, uma outra circunstância. Agora, quando você encontra alguém, a imagem do Filho de Deus, pastor, é difícil, cara. Que luta, mas Deus nos dará vitória. Pastor, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu creio que Deus mudará a circunstância. Nós temos Adão nos ministérios. Temos Adão espalhado em todas as estruturas. E aí vem a pergunta, pastor, o que fazer? Precisamos nascer de novo. Nascer de novo do Espírito é você entender que não é mais aquilo que você espera que seja, mas é aquilo que Deus, através do seu Filho, quer fazer. Ou você acha que é fácil, irmão? Ou você acha que é simples viver assim? Paulo disse sobre uma batalha, sim ou não? É uma guerra em que nós precisamos travar todos os dias, e que nós percebemos que alguns estão perdendo para a natureza antiga. E nós não podemos. Nós não estamos aqui para viver segundo a imagem de Adão. Nós estamos aqui para viver segundo a imagem do Filho de Deus. Não se trata de mim. Não se trata de você. Se trata da imagem dele. Por isso que quando alguém toca naquilo que você chama de reputação, não tem a ver com o seu nome, tem a ver com ele. Agora, quando você toma parte e acha que é com você, então resolve você. Agora nós precisamos aprender a mudar a natureza. O nosso problema não está nas ações, o nosso problema está na natureza. Mude a natureza. Por que você acha que todas as vezes que Jesus se encontrava com alguma pessoa, ele dizia para ele: o que é que você quer que eu faça? Sabe, essa pergunta parecia óbvia.
Mas Jesus estava querendo tirar da natureza da pessoa qual era o propósito daquilo. Por que você quer ser curado? Assim, diga para mim o que está aí dentro. Mostra para mim a sua natureza. Mostra para mim a essência de tudo isso. E a gente não percebe essas coisas. Nicodemos disse para Jesus: Senhor, acaso pode um homem já velho voltar e entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: eu não estou falando sobre isso. Você já nasceu segundo a imagem de Adão, agora você precisa nascer da água e do Espírito. Não se engane, filho. Filha, não se engane. Não tem a ver com você. Tem a ver se você está manifestando a imagem de Adão ou a imagem de Cristo Jesus. É simples. Pastor, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou ofendido, eu estou... Aí, e a gente vai manifestar o quê? Que tipo de natureza nós vamos? O exemplo já foi dado, filho. Cristo já nos deixou como é que um filho de Deus se comporta. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe qual natureza seguir. A questão é: o Adão vai deixar? Você vai continuar sendo bobo? Você vai continuar permitindo que as pessoas passem por cima de você? Você vai continuar vivendo esse sofrimento que você está vivendo? Isso não tem a ver sobre mim. Isso tem a ver com a imagem que eu me tornei. É tudo sobre Ele. Não é o meu sofrimento, é o sofrimento dele, que Ele me permitiu passar. Terça-feira agora nós temos reunião de líderes. E essa introdução da reunião de líderes. Há problema na nossa natureza. Eu vou dizer para você como pastor, há problema na nossa natureza. Precisa ser corrigido urgentemente, irmão. Há problema na nossa natureza sendo manifestado em todos os lugares. Sabe, às vezes eu recebo ligações, às vezes eu escuto os irmãos e eu digo assim: essa não é a natureza de Cristo Jesus. Não é assim que Jesus faria. E a gente às vezes tenta consertar Adão. Pessoas que estão no mesmo problema há anos, na mesma circunstância. E sabe qual é a questão? A pessoa ainda chega e fala assim: pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado... Sabe, a gente parece que não cresceu, irmãos. A gente está preso a questões infantis. Nós não entendemos que não tem a ver sobre nós, tem a ver com o que Ele quer fazer através de nós. A gente está preocupado ainda com um mundo muito pequeno, muito limitado. Existe um mundo muito maior.
Eu não posso reduzir Cristo ao meu mundo. Eu preciso ir até Ele para que Ele mostre para mim qual é o mundo dele que precisa ser alcançado. Por isso, entenda, há problema na nossa natureza. É por isso essa inconstância, ora bem, ora mal, ora eu participo, ora não participo, ora eu venho na igreja, ora eu não venho, ora é importante, ora não é importante. Não há uma natureza correta dentro de mim. E desculpe, irmãos, uma natureza dessa não é uma natureza que herda o céu. O que vai herdar o céu é uma natureza transformada, uma nova natureza. Pastor, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. Não, você não entendeu, filho. Não se trata do quanto você está sofrendo, se trata do qual propósito que Ele tem através desse sofrimento. Ponto. Se for preciso, vamos chorar. Mas suporta. Quero orar com você, vamos orar?